Meu nome é Helena. Tenho 64 anos e durante 5 décadas vivi exatamente como me ensinaram que uma mulher direita deveria viver. Hoje vou te contar minha história, uma história que talvez faça você refletir sobre sua própria vida, sobre as escolhas que fez e sobre o tempo que talvez tenha perdido esperando que alguém te desse permissão para ser feliz. Mas antes de começar, preciso te avisar uma coisa: esta não é uma história com final feliz. Não é um desses contos onde a protagonista encontra felicidade no final. Esta é uma história real, crua, de uma mulher que acordou quando já era tarde demais. E se você pensa que já sabe como termina, está enganada. O buraco é muito mais fundo do que imagina. Cresci nos anos 60, numa época em que nós, mulheres, tínhamos apenas um destino: ser esposas e mães exemplares. Minha mãe, minhas tias, as senhoras da vizinhança, todas repetiam a mesma ladainha: Helena, mulher direita se guarda pro casamento. Sua pureza é seu tesouro mais precioso. E eu, ingênua ou talvez obediente demais, acreditei. Me guardei como se fosse uma joia preciosa numa caixa forte. Rejeitei pretendentes, evitei tentações, vivi minha juventude como uma freira sem hábito. Toda noite, antes de dormir, me olhava no espelho e repetia: você está fazendo a coisa certa, Helena. Seu futuro marido vai te agradecer. Consegue imaginar isso? 20 anos da minha vida esperando que chegasse o homem perfeito, aquele que valorizaria meu sacrifício, que me faria sentir que toda essa espera tinha valido a pena. Aos 28 anos, conheci Marcos numa festa de família. Era um homem trabalhador, sério, bem educado. Todo mundo dizia que era perfeito para mim. É um bom partido, Helena, me dizia minha mãe. Você não vai encontrar homem melhor que ele. E eu, que nunca tinha questionado as decisões da minha família, aceitei o pedido de casamento. No dia do meu casamento, enquanto me arrumava um vestido branco, senti uma mistura estranha de emoção e nervosismo. Finalmente ia ser uma mulher completa, finalmente ia experimentar esse amor de que tanto falavam as novelas e os filmes. Me sentia como uma princesa prestes a viver seu conto de fadas. Mas contos de fadas, querida, só existem nos livros. Minha lua de mel foi decepcionante. Não teve fogos de artifício, não teve magia, não teve essa conexão profunda que eu tinha imaginado durante anos. Marcos foi gentil, mas frio. Mecânico. Como se estivesse cumprindo um dever ao invés de expressar amor. Eu fechei os olhos e esperei que terminasse, pensando que talvez com o tempo melhorasse, que talvez fosse normal se sentir assim na primeira vez. Mas não melhorou. Nunca melhorou. Os anos passaram e eu me tornei a esposa perfeita que todos esperavam. Acordava antes do sol nascer para preparar o café da manhã, lavava, passava, limpava cada canto da casa até brilhar. Cuidei dos nossos 2 filhos com devoção, sempre garantindo que estivessem bem alimentados, bem vestidos, bem educados. E de noite, quando Marcos me procurava, eu cumpria com meu dever conjugal. Nunca senti prazer, nunca experimentei essa paixão de que falavam sussurrando as mulheres no mercado. Para mim, intimidade era mais uma obrigação, como arrumar as camas ou fazer o jantar. É assim mesmo o casamento, eu me dizia. Amor não é como nos filmes. Amor de verdade é sacrifício, é doação, é fazer o certo mesmo quando não gosta. Mas sabe o que era mais doloroso? Marcos também não parecia gostar. Era como se nós 2 estivéssemos representando papéis numa peça de teatro que nenhum de nós tinha escolhido assistir. Ele cumpria sendo provedor, eu cumpria sendo a esposa dedicada, e juntos construímos uma vida que parecia perfeita por fora, mas por dentro estava completamente vazia. Durante 32 anos vivi assim. 32 anos esperando que alguma coisa mudasse, que Marcos me olhasse com aqueles olhos cheios de amor que eu via em outros casais, que me dissesse palavras doces, que me fizesse sentir desejada, valorizada, amada. Mas nunca chegou. Meus filhos cresceram e saíram de casa, cada um construindo sua própria vida. E de repente, Marcos e eu ficamos sozinhos naquela casa enorme, cercados por um silêncio que gritava tudo que nunca tínhamos nos falado. Os jantares viraram eternos, cheios de barulho de talheres e olhares que se evitavam. Já não tínhamos sobre o que conversar, já não tínhamos sonhos compartilhados, já não tínhamos nada exceto o costume de estar juntos. Uma noite, enquanto Marcos assistia televisão na sala, eu fiquei na cozinha lavando a louça e me vi no reflexo do vidro da janela.
Vi uma mulher de 60 anos, com cabelos brancos precoces, com rugas de preocupação, com os olhos apagados. E pela primeira vez na vida, me perguntei: quem sou eu? O que eu quero? Do que eu gosto? Não tinha respostas. Tinha vivido tanto tempo sendo a Helena que os outros esperavam que eu fosse, que tinha esquecido quem a Helena realmente era. Foi então que Marcos teve o derrame. Uma manhã qualquer, enquanto tomava café e lia o jornal, simplesmente desmaiou. Quando a ambulância chegou, já era tarde demais. No velório, todo mundo falava que homem bom ele tinha sido, que bom provedor, que casamento sólido nós tínhamos tido. E eu ali parada, vestida de preto, concordando e agradecendo os pêsames, mas por dentro sentindo algo que me envergonhava admitir: alívio. Pela primeira vez em 32 anos, não precisava fingir. Não precisava sorrir quando não queria, não precisava cumprir horários que não tinha escolhido, não precisava dividir minha cama com alguém que me via como mais um móvel da casa. Os primeiros meses de viuvez foram estranhos. A casa parecia diferente, mais ampla, mais minha. Podia tomar café na hora que quisesse, ver os programas de TV que gostava, dormir no meio da cama. Pequenas liberdades que para qualquer pessoa normal seriam insignificantes, mas para mim eram revolucionárias. Uma tarde, enquanto arrumava as coisas do Marcos, encontrei uma caixa escondida no guarda-roupa. Dentro havia cartas, fotografias e lembranças de uma mulher que não era eu. No começo não entendi o que significava, mas conforme fui lendo as cartas, datadas durante todos os anos do nosso casamento, a verdade me atingiu como um soco no estômago. Marcos tinha tido uma amante durante décadas. Alguém que dava a ele o que eu, aparentemente, não conseguia dar. Alguém com quem tinha compartilhado risos, paixão, cumplicidade. Alguém para quem escrevia poemas de amor enquanto para mim mal dirigia a palavra durante o jantar. Naquela noite chorei como não chorava há anos. Não pela traição, não pela mentira, mas pelo tempo perdido. Por todos esses anos que tinha me convencido de que era normal viver sem amor, sem paixão, sem conexão. Por ter me contentado com tão pouco quando havia tanto mais me esperando. Foi aí que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não ia mais viver para cumprir as expectativas dos outros. Não ia mais esperar permissão para ser feliz. Se me restavam anos de vida, ia vivê-los como eu quisesse. Comecei devagar. Comprei roupas que gostava, não as que se esperava que uma viúva respeitável usasse. Pintei o cabelo, me maquiei, comecei a sair para caminhar no parque. E pela primeira vez na vida, me permiti olhar para os homens que passavam, não com culpa, mas com curiosidade. Um dia, numa lanchonete do centro, um homem se aproximou da minha mesa. Se chamava Fernando, tinha 62 anos, também tinha enviuvado recentemente, e tinha os olhos mais gentis que eu tinha visto em muito tempo. Conversamos por horas sobre livros, sobre viagens que tínhamos sonhado fazer, sobre a música que gostávamos. E quando me convidou para jantar, pela primeira vez na vida, disse sim sem consultar mais ninguém. Aquele primeiro encontro foi revelador. Fernando me escutava, ria dos meus comentários, me olhava como se eu fosse interessante, como se valesse a pena me conhecer. E quando no final da noite me acompanhou até em casa e me deu um beijo suave nos lábios, senti algo que nunca tinha experimentado: desejo. Não vou mentir e dizer que o que veio depois foi como nos filmes. Aos 60 anos, com um corpo que já não era jovem, com inseguranças acumuladas durante décadas, não foi fácil. Mas Fernando foi paciente, foi carinhoso, e pela primeira vez na vida, descobri o que significava sentir prazer. Durante meses, vivi uma espécie de segunda adolescência. Saía com Fernando, experimentava sensações que não sabia que existiam, ria como não fazia há anos. Me sentia viva, me sentia mulher, me sentia desejada. Mas as línguas da vizinhança começaram a se mexer. Viram a Helena? Mal enviuvou e já tá com outro. Que vergonha, na idade dela se comportando como qualquer uma. Coitados dos filhos, que constrangimento deve ser para eles. No começo, tentei ignorar os comentários. Mas quando meus próprios filhos vieram me confrontar, quando me disseram que estava desonrando a memória do pai e dando mau exemplo, algo dentro de mim se quebrou. A pressão social foi forte demais. Terminei minha relação com Fernando, voltei a me vestir de preto, voltei a ser a viúva respeitável que todos esperavam que eu fosse. Mas agora era diferente.
Agora sabia o que estava perdendo, e isso doía 1000 vezes mais que a ignorância. Os anos que se seguiram foram os mais amargos da minha vida. Já não era a Helena inocente que acreditava que o sacrifício fazia sentido. Agora era uma mulher que sabia exatamente o que tinha perdido e que já não tinha forças para lutar contra o mundo inteiro. Meus filhos, que inicialmente tinham ficado preocupados com meu comportamento, gradualmente se afastaram. Não de forma dramática, mas devagar, como a maré que vai embora. As visitas ficaram mais espaçadas, as ligações mais curtas, as desculpas mais frequentes. Era como se meu momento de rebeldia tivesse quebrado algo entre nós que não dava mais para consertar. E aqui estou agora, aos 64 anos, morando sozinha nesta casa grande demais, cercada de lembranças de uma vida que nunca foi realmente minha. Os fins de semana são eternos, as noites são frias, e o silêncio ficou tão denso que às vezes sinto que vai me sufocar. Sabe qual é a parte mais cruel da minha história? Que não há vilões claros. Marcos não era um homem mau, era só um produto da época dele, igual a mim. Meus filhos não são filhos ruins, só estão repetindo os padrões que aprenderam. A sociedade não é intrinsecamente malvada, só está cheia de regras que não fazem sentido, mas que todos seguimos sem questionar. O verdadeiro vilão da minha história sou eu mesma. Eu, que nunca me atrevi a questionar, que nunca me atrevi a exigir, que nunca me atrevi a viver. Eu, que permiti que outros decidissem como minha vida deveria ser e que quando finalmente me rebelei, já era tarde demais para construir algo sólido sobre os escombros do que tinha destruído. E a moral da minha história não é uma lição bonita sobre perdão ou esperança. A moral é crua e dolorosa. Tempo perdido não se recupera, oportunidades desperdiçadas não voltam, e quando você acorda tarde, às vezes já não há vida suficiente pela frente para consertar o que se quebrou. Se há alguma mulher ouvindo isso, alguma mulher que se reconhece na minha história, que está se guardando para alguma coisa ou alguém, que está adiando sua felicidade esperando o momento perfeito, eu te imploro, não cometa meus erros. Não espere ficar viúva para comprar o vestido que gosta. Não espere os filhos crescerem para perseguir seus sonhos. Não espere seu marido mudar para exigir o amor que merece. Não espere os 60 anos para descobrir o que te dá prazer. Porque quando você acorda tarde, quando abre os olhos depois de décadas dormindo, às vezes descobre que já não há tempo suficiente para viver tudo o que deixou passar. E essa, querida, é uma lição que dói mais que qualquer bronca, mais que qualquer crítica, mais que qualquer abandono. Esta é minha história. Uma história sem final feliz, sem redenção, sem esperança. Uma história que espero que sirva de aviso, para que você não termine como eu, viva mas vazia, livre mas sozinha, acordada mas tarde demais.